O Estúdio Viva começa hoje mostrando uma entrevista exclusiva com o maior vendedor de livros do Brasil na atualidade. Só para você ter uma ideia, em 13 anos já foram mais de 28 obras publicadas, ou seja, mais ou menos 2 lançamentos por ano. Com certeza você já deve ter folheado páginas de alguma obra dele e seus inscritos devem ter mudado o cotidiano de milhões de leitores pelo mundo. Afinal de contas, ele também é psiquiatra. Estou falando de Augusto Cury, que se considera um escritor compulsivo e diz que não escreve para fazer sucesso, mas para seguir um princípio, o de escrever sendo fiel à própria consciência. Agora a gente desvenda esse mundo curioso de Augusto Cury. Nunca desista dos seus sonhos, revolucione sua qualidade de vida, pais brilhantes, professores fascinantes. Essas são apenas algumas de suas 28 obras publicadas, vendidas em mais de 50 países. Ele nasceu numa cidadezinha no interior de São Paulo, de onde começou a escrever os seus primeiros livros. A cidade é Colina, onde ele vive até hoje, e atualmente já são mais de 14 milhões de livros vendidos. Seu nome? Augusto Cury. Em busca de resolver seus próprios conflitos, ainda na faculdade de medicina, experimentou o caos emocional, o encontro com seu próprio eu, o que originou o primeiro pensamento em ajudar os outros a também resolverem seus conflitos. A solução? Escrever um livro. Eu precisava superar meu estado de angústia, minha ansiedade, a contração do sentido existencial. Quanto mais eu mergulhava dentro de mim, mais eu desenvolvia a arte da dúvida, capitaneada pela arte da pergunta. Então eu perguntava frequentemente por que eu penso ideias perturbadoras, por que minhas imagens mentais estão me controlando, quais são os fundamentos que têm me levado ao cárcere psíquico, por que eu não sou livre, sendo que eu tenho tantos motivos para ser feliz. Qual a origem dos meus pensamentos? Quem eu sou? O que sou? A arte da pergunta, ela libertou meu imaginário e me fez construir novas ideias e me estimulou, pouco a pouco, a desenvolver uma teoria. Quem olha os números de venda atualmente não consegue imaginar, mas sua primeira publicação nem fez tanto sucesso assim. Na verdade, não fez nenhum. Eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar o meu primeiro livro, que é o livro Inteligência Multifocal. E meus editores ficaram perplexos, porque eles não conseguiam entender o que eu escrevi. Os editores da editora Cutrix. E chamaram uma série de professores de português e começaram a olhar os textos e eles viram que eu criei centenas de neologismos, novas palavras, para explicar alguns fenômenos que estavam nos bastidores da mente humana. Após inúmeras tentativas frustradas, uma editora arriscou, que foi a editora que eu citei, a editora Cutrix. Mas como explicar tamanho sucesso? Será mesmo que a leitura de autoajuda muda a vida de seus leitores? As pessoas, quando leem, elas se veem e aplicam as ferramentas na sua história de vida e aplicam as suas ferramentas na sua prática profissional ou nas relações com seus filhos, nas relações com seus alunos. Como todo bom psiquiatra, Augusto tem um papo bonito, fala rebuscada, termos técnicos. Como ele consegue então escrever livros de forma simples e que alcance todo tipo de público? Eu escrevo e reescrevo continuamente os meus textos. Eu escrevo cerca de 10 vezes, pelo menos, cada texto. Eu procuro lapidá-los como artesão das palavras. É muito desgastante, mas o desejo de contribuir com os meus leitores, de contribuir com a humanidade, com a sociedade, com as mais diversas sociedades, de escrever ferramentas universais que não sejam regionais, brasileiras, mas que possam ser utilizadas por povos tão diferentes, isso toca profundamente a minha alma. Bom, escrever para os outros é fácil, né, senhor Augusto? Mas e o senhor? Segue o que dizem seus livros? Olha, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho vários defeitos. E descobri que a necessidade neurótica de ser perfeito é uma das características mais doentias da personalidade. Mas eu procuro transformar minhas lágrimas em sabedoria.
as minhas dores numa oportunidade criativa. Eu procuro escrever os capítulos mais importantes da minha história nos momentos mais difíceis da minha existência. E quem me conhece, quem vive comigo, fala, realmente você vive o que você escreve. Atualmente está trabalhando em um novo livro, O Colecionador de Lágrimas versus Hitler. É um professor de história que volta no tempo, cuja tarefa é eliminar Hitler e varrer do mapa a Segunda Grande Guerra Mundial. Um romance que tem abalado meu sono, tocado as raízes da minha emoção, mexido até com a minha pressão arterial. O dia a dia muitas vezes impede a gente de criar momentos para relaxar, né? Acordar cedo, deixar filhos na escola, ir ao trabalho, participar de reuniões e reuniões. Isso sem falar no trânsito caótico que vive a nossa Fortaleza nos últimos tempos, né? Tem hora que o jeito é respirar fundo, mas se apertarmos um pouco ali, um pouco aqui, sempre dá para fazer algum tipo de exercício, né? Essa semana o nosso quadro Eu Nunca desafiou a produtora cultural Mayra Salles a largar tudo e relaxar um pouco. Dá só uma olhada. Lombar. Eu sou Mayra Salles, produtora cultural. Uma coisa que eu nunca fiz na vida antes foi yoga. Porque por falta de tempo, sempre falta tempo na vida da gente para cuidar do corpo e da cabeça. E hoje eu vou ter a oportunidade de ver como é que é. Dificuldade para quando você está fora de forma sempre rola, né? Mas de uma forma geral, esse trabalho de alongamento com a própria instrução da professora, você vai dentro do seu limite. É evidente que eu tenho certeza que daqui a um mês eu farei com uma facilidade muito maior. Lado esquerdo, respira livre. Nunca ninguém procura yoga porque quer estar equilibrado, quer manter-se equilibrado, né? Porque está saudável. A maioria das pessoas já procura yoga porque tem algum problema, né? E o médico mandou, ou porque está com alguma outra patologia. Mas yoga realmente é para equilibrar emocionalmente.
maravilhosa a sensação de relaxamento, de você colocar tudo no lugar e especialmente você trabalhar a respiração, né? A gente leva uma vida super agitada e se esquece que respirar é fundamental. Então é essa sensação que eu estou agora. E grata ao Estúdio Viva por ter vivenciado e por ter me provocado nesse sentido de sugerir algo que eu nunca havia feito. Estou super feliz. Valeu, Grazi!